Graças a Pai, meus irmãos e irmãs, hoje vamos ler Jeremias, do capítulo 20 ao capítulo 24. Diz assim a palavra do Senhor. Pazu, filho do sacerdote Imê, que era superintendente da casa do Senhor, ouviu Jeremias profetizando estas coisas e por isso mandou que o profeta fosse açoitado e preso no tronco que ficava junto ao portão superior de Benjamim, na casa do Senhor. No dia seguinte, Pazu mandou que Jeremias fosse tirado do tronco. Então Jeremias lhe disse: O Senhor mudou o seu nome de Passur para Magor Missabibe. Pois assim diz o Senhor: Eis que farei de você um terror para você mesmo e para todos os seus amigos. Eles serão mortos à espada pelos seus inimigos, você verá isso. Entregarei todo o povo de Judá nas mãos do rei da Babilônia, que os levará presos à Babilônia e os matará à espada. Também entregarei toda a riqueza desta cidade, todo o fruto do seu trabalho e todas as suas coisas preciosas. Sim, entregarei todos os tesouros dos reis de Judá nas mãos dos seus inimigos, os quais hão de saquear, pegar e levar tudo para a Babilônia. E você, Passur, e todos os moradores da sua casa serão levados para o cativeiro. Você irá à Babilônia, onde morrerá, e será sepultado, você e todos os seus amigos, aos quais você profetizou falsamente. Tu me persuadiste, Senhor, e eu fui persuadido. Fostes mais forte do que eu e prevalecestes. Sou motivo de riso o dia inteiro. Todos zombam de mim, porque sempre que falo tenho que gritar e clamar. Violência e destruição. Por causa da palavra do Senhor, sou objeto de deboche e de zombaria o tempo todo. Quando pensei, não me lembrarei dele, não falarei mais em seu nome. Então isso se tornou em meu coração como fogo encerrado nos meus ossos. Estou cansado de sofrer, não posso mais, porque ouvi a murmuração de muitos. Aterrou por todos os lados, denuncie, e nós o denunciaremos. Todos os meus amigos íntimos esperam que eu tropece e dizem, talvez ele se deixe persuadir. Então nós os venceremos e dele nos vingaremos. Mas o Senhor está comigo, como um poderoso guerreiro, por isso os meus perseguidores tropeçarão e não vencerão. Ficarão muito envergonhados por causa do seu fracasso. Sofrerão afronta perpétua que jamais será esquecida. Ó Senhor dos Exércitos, que provas o justo e vês o mais íntimo do coração. Permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Cantem ao Senhor, louvem o Senhor, pois ele livrou a vida do necessitado e das mãos dos malfeitores. Maldito o dia em que eu nasci. Não seja bendito o dia em que minha mãe me deu à luz. Maldito o homem que deu a notícia a meu pai, dizendo, nasceu o seu filho, é um menino, causando-lhe grande alegria. Que esse homem seja como as cidades que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu. Que ele ouça gritos de dor pela manhã e a lei de guerra ao meio-dia, porque não me matou no ventre materno. Então a minha mãe teria sido a minha sepultura, e ele teria ficado para sempre grávida. Porque saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza, para que se consumam de vergonha os meus dias? Capítulo 21. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias lhe enviou a Passur, filho de Malquias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maaseias. Pergunte por nós ao Senhor, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, está fazendo guerra contra nós. Talvez o Senhor nos trate segundo todas as suas misericórdias e faça com que o rei se retire de nós. Então Jeremias mandou que dissessem ao rei Zedequias, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eis que farei retroceder as armas de guerra que estão nas mãos de vocês e com as quais vocês estão lutando fora das muralhas contra o rei da Babilônia e contra os caldeus, que estão cercando a cidade. Essas armas eu as ajuntarei no meio desta cidade. Eu mesmo lutarei contra vocês com braço estendido e mão poderosa. Com ira, com indignação e grande furor, matarei os habitantes desta cidade, tanto as pessoas como os animais. Morrerão de uma grande peste. Depois disso, diz o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, os seus servos e o povo, todos os moradores dessa cidade, que sobreviverem à peste, à espada e à fome, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, nas mãos de seus inimigos, e nas mãos dos que procuram tirar-lhes a vida. Ele os matará a fio de espada, não os poupará, não se compadecerá, nem terá misericórdia. A este povo você dirá o seguinte, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Quem ficar nesta cidade morrerá à espada, de fome ou de peste. Mas quem sair sem render os caldeus que estão cercando a cidade não morrerá. Conseguirá ao menos salvar a sua vida, pois voltei o meu rosto contra esta cidade, para trazer desgraça e não para fazer-lhe bem, diz o Senhor. Ela será entregue nas mãos do rei da Babilônia, e este a queimará. A casa do rei de Judá você dirá o seguinte, escute a palavra do Senhor, casa de Davi, assim diz o Senhor. Julguem com retidão todos os dias e livrem o oprimido das mãos do opressor, para que o meu furor não saia como fogo por causa da maldade que vocês fazem, queime sem que haja quem possa apagar.
Eis que eu sou contra você, ó moradora do vale, ó rocha da campina, diz o Senhor. Sou contra vocês que dizem: quem descerá contra nós? Ou quem entrará nas nossas moradas? Eu os castigarei segundo o fruto das nações, das ações de vocês, diz o Senhor. Acenderei fogo no seu bosque, e no qual queimará todos os seus arredores. Capítulo 22. Assim diz o Senhor: desça ao palácio do rei de Judá e anuncie ali esta palavra. Ouça a palavra do Senhor, ó rei de Judá. Você que se assenta no trono de Davi, que ouçam também os seus servos e o seu povo que entra por estas portas. Assim diz o Senhor: pratique o direito e a justiça e livre o oprimido das mãos do opressor. Não oprimam nem maltratem o estrangeiro, nem o órfão, nem a viúva. Não derramem sangue inocente neste lugar, porque se vocês de fato cumprirem esta palavra, então pelas portas deste palácio entrarão os reis que se sentarão no trono de Davi. Em carros e montados em cavalos, eles e os seus servos e o seu povo. Mas se não ouvir estas palavras, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que este palácio se tornará em ruínas, porque assim diz o Senhor, respeito do palácio do rei de Judá. Para mim você é como Gileade e o pico dos montes do Líbano, mas certamente farei de você um deserto e cidades desabitadas. Designarei contra você destruidores, cada um com as suas armas, eles cortarão seus melhores cedros e os lançarão no fogo. Muitas nações passarão por esta cidade, dirão uns aos outros, porque o Senhor fez uma coisa dessas com grande cidade. Então se responderá, porque abandonaram a aliança do Senhor, seu Deus, e adoraram outros deuses e os serviram. Não chorem pelo rei morto, nem lamentem sua perda, chorem amargamente por aquele que foi para o exílio, porque nunca mais voltará nem verá a terra onde nasceu. Porque assim diz o Senhor, a respeito de Salum, filho de Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de Josias, seu pai, que foi levado deste lugar. Nunca mais voltará para cá, porque morrerá no lugar para onde o levaram cativos. Nunca mais verá esta terra. Ai daquele que edifica sua casa com injustiça e os seus aposentos, contrariando o direito. Quem faz o seu próximo trabalhar de graça, sem lhe pagar o salário. Ai daquele que diz: edificarei para mim uma casa bem grande, com aposentos espaçosos. Então ele põe janelas na casa, fora das paredes, do cedro e a pinta de vermelho. Você acha que reinará só porque compete com outros o uso do cedro? Por acaso seu pai não comeu bem e bebeu, e não praticou o juízo e a justiça? Por isso tudo lhe corria bem, julgou a causa do aflito e do necessitado. E tudo lhe corria bem. Por acaso não é isso que se chama conhecer-me? Diz o Senhor. Mas os seus olhos e o seu coração estão voltados somente para a ganância, para derramar sangue inocente, para levar o efeito a violência e a extorsão. Portanto, assim diz o Senhor a respeito de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Não lamentarão dizendo: ai, meu irmão, ou ai, minha irmã. Não lamentarão dizendo: ai, Senhor, ou ai, majestade. Como se sepultam um jumento, assim o sepultarão. Será arrastado e lançado para bem longe, para fora dos portões de Jerusalém. Suba o Líbano, Jerusalém, e grite, e erga a voz em Bazã, e grite desde Abarim, porque todos os seus amantes estão esmagados. Falei com você na sua prosperidade, mas você disse: não ouvirei. Tem sido este o seu caminho, desde a sua mocidade, pois você nunca deu ouvidos à minha voz. O vento apacentará todos os seus pastores, e os seus amantes irão para o cativeiro. Então você certamente ficará envergonhada e confusa, por causa de toda a sua maldade, você que habita no Líbano e faz o seu ninho nos cedros. Como vai gemer quando vierem as dores e as angústias, como as da mulher que está dando à luz? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, assim, que Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, fosse o anel de Salar na minha mão direita, eu dali o arrancaria, vou entregá-lo ao rei, nas mãos dos que procuram tirar a sua vida, e nas mãos daqueles a quem você teme, a saber, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia. E nas mãos dos caldeus lançarei você a sua mãe, que o pôs no mundo para outra terra, que vocês não nasceram, e ali morrerão. Mas a terra da qual eles terão saudades, essa não voltarão. Será que esse Jeconias é como um vaso quebrado e desprezado, do qual ninguém se agrada? Porque é que ele e os seus filhos foram lançados fora, jogados numa terra que não conhecem. Ó terra, 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 ouça a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Resiste que esse homem não teve filhos. É homem que não prosperará nos seus dias, e nenhum dos seus filhos prosperará, para se assentar no trono de Davi, e ainda reinar em Judá. Capítulo 23. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, a respeito dos pastores que apacentam o meu povo. Vocês dispersaram as minhas ovelhas e as afugentaram, e não cuidaram delas, mas eu tratarei de castigar vocês por causa da maldade que praticam, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei uma remanescente das minhas ovelhas, de todas as terras para onde as estiver dispersado, e as farei voltar aos seus apriscos, serão fecundas e se multiplicarão, porei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais terão medo, nem ficarão assustadas.
nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e como o rei que é, reinará, agirá, com sabedoria executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro, e este será o nome pelo qual será chamado Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, tão certo como vive o Senhor, que tirou os filhos de Israel da terra do Egito, mas tão certo como vive o Senhor, que tirou e trouxe a descendência da casa de Israel, da terra do norte, e de todas as terras, para onde os tinha dispersado, e habitarão na sua própria terra. A respeito dos profetas, o meu coração está partido dentro de mim, todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado, como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor, e por causa das suas santas palavras, porque a terra está cheia de adúlteros, e chora por causa da maldição divina. Os pastos do deserto estão secos, porque o modo de vida deles é mau. O seu uso da força não é reto, pois tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o caminho deles será como lugares escorregadios, na escuridão, para a qual serão empurrados e na qual cairão, porque trarei sobre eles a calamidade, o ano da sua punição, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria vi algo que causa desgosto. Profetizaram por Baal e fizeram o meu povo de Israel andar errante. Mas nos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda. Comete adultério, anda com falsidade e fortalece as mãos dos malfeitores. Para que não se convertam a sua maldade para mim, todos eles se tornaram como Sodoma, e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos a respeito dos profetas: eis que eu alimentarei com absinto e lhe darei de beber água envenenada, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não dê ouvidos às palavras dos profetas, que profetizam entre vocês, e que os enchem de falsas esperanças, falam as visões do seu coração, não que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor diz: vocês terão paz, e a todos que andam segundo a dureza do seu coração, dizem: nenhum mal lhe sobrevirá. Porque quem esteve no conselho do Senhor, e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a ouviu, eis que tempestade do Senhor, o furor saiu e um vendaval passou sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não se desviará, até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias vocês entenderão isso claramente. Não mandei esses profetas, mas eles foram correndo. Não lhes falei, mas eles profetizaram. Mas se tivessem estado no meu conselho, teriam anunciado as minhas palavras e ao meu povo, e teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas mãos. Sou eu, Deus, apenas de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Pode alguém se ocultar em esconderijos de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas proclamando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando acontecerá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração? Até quando tentarão fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome por meio dos sonhos que contam uns aos outros? Assim como os pais deles se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, conte-o com um simples sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale da minha palavra, a minha palavra com verdade. O que é que a palha tem a ver com o trigo? Diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo? Diz o Senhor. E como o martelo que despedaça a rocha? Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que roubam as minhas palavras uns dos outros. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam. Ele disse: eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os que contam com as suas mentiras e leviandades fazem o meu povo andar errante. Eu não os enviei nem lhes dei ordem alguma, e eles não trazem nenhum proveito a este povo, diz o Senhor. Quando, pois, este povo, ou um profeta, ou um sacerdote, perguntar a você, Jeremias, qual é a sentença pesada do Senhor, responda: vocês são um peso, e eu lançarei fora, diz o Senhor. E se um profeta, um sacerdote ou alguém do povo disser: sentença pesada do Senhor, castigarei esse homem e a sua casa. Em vez disso, cada um deveria perguntar ao seu companheiro e ao seu irmão: o que o Senhor respondeu? O que foi que o Senhor falou? Mas nunca mais vocês devem fazer menção das palavras sentença pesada do Senhor, pois o que tornará uma pessoa um peso para alguém é a própria palavra que ele falou. Porque vocês torcem as palavras do Deus vivo, do Senhor dos Exércitos, o nosso Deus. O que você deve perguntar a um profeta é: o que foi que o Senhor lhe respondeu? O que foi que o Senhor falou?
mas porque você disse sentença pesada ao Senhor, e assim diz o Senhor, porque vocês continuam a usar as palavras sentença pesada do Senhor, quando ele havia proibido de fazer isso. Eu os levantarei e os lançarei fora da minha presença, tanto vocês como da cidade que dei a vocês e aos seus pais. Porei sobre vocês perpétuo desprezo e eterna vergonha, que jamais será esquecidos. Capítulo 24. O Senhor me mostrou 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor. Isso aconteceu depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou para o cativeiro Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá. As autoridades de Judá, os artífices, os ferreiros, ele os levou de Jerusalém à Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos do começo da colheita, mas os outros tinham figos ruins, que eram tão ruins que não podiam comer. Então o Senhor me perguntou: o que você está vendo, Jeremias? Eu respondi: figos. Os figos bons são muito bons, os ruins são muito ruins, tão ruins que não se podem comer. Então a palavra do Senhor veio a Jeremias, veio a mim dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, os exilados de Judá, que eu enviei este lugar para a terra dos caldeus. São como esses figos bons, eu os considero bons. Olharei para eles favoravelmente e os trarei de volta para esta terra. Eu os edificarei e não destruirei, plantarei e não arrancarei. Eu lhes darei um coração para que me conheçam, para que saibam que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Como se rejeita os figos ruins, que são tão ruins que não se podem comer, assim tratarei Ezequias, rei de Judá, diz o Senhor, e os seus oficiais, e o restante de Jerusalém, tantos que ficaram nesta terra como os que moram na terra do Egito. Farei deles um motivo de espanto, uma calamidade para todos os reinos da terra, em que todos os lugares para onde eu dispensarei serão objeto de deboche, de provérbio, de escárnio e de maldição. Enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, até que desapareçam da terra que lhe dei a ele e a seus pais. A palavra de hoje, pastor Dainel.